quarentonas não, tá? Mulher pode repor o hormônio quando há necessidade aí de idade fértil ou outras cocitas más. Mas quais são essas outras cocitas mais? E é claro que o doutor Diogo está aqui com a gente para explicar tudo certinho. Porque, inclusive, entra aqui, doutor. Tudo bem? Prazer. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, porque o doutor falou para mim o seguinte, Kelly, não é só mulher não, querida. Homem também faz a reposição, né? É verdade, Kelly. Muito obrigado, prazer. Vamos sentar, doutor. Fique à vontade. Muito obrigado. Então, boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer imenso estar aqui hoje para nós falarmos de saúde, né? Que é algo tão importante e que às vezes, né, não dá tanta atenção, deixa de lado. Sem dúvida nenhuma. E aí, pessoal, a gente estava falando aqui nos bastidores, que eu perguntei pro doutor, doutor, quando a gente fala em reposição hormonal, geralmente você pensa em menopausa, a pessoa com aquele calorão, mas hoje não. Hoje, quando a gente fala em reposição hormonal, tem um leque muito grande no assunto, né? Sem dúvida, a reposição hormonal, tanto para homens quanto para mulheres. E como você mesmo já falou, né, a gente vinha sempre naquela ideia de que tinha que repor apenas mulheres que na menopausa. E a gente sabe que hoje, obviamente, tudo tem que ter uma indicação, uma boa indicação, né, Kelly? Uma indicação clínica, para uma necessidade, às vezes, de alguma patologia. Um exemplo, por exemplo, mulheres em idade fértil que possuem endometriose, possuem um fluxo menstrual muito aumentado, mulheres que têm TDPM, transtorno disfórico de pré-menstruação. Então, mulheres em idade fértil têm necessidade também de repor, né? Desde que haja uma condição. Ou, às vezes, também tem alguma queixa, por alguma fraqueza, alguma indisposição. Então, tem queixas clínicas e queixas patológicas também. E isso, mulher em idade fértil. Agora, as mulheres na idade já pós-menopausa ou próximo da menopausa, sem sombra de dúvidas, começa a haver uma queda dos hormônios. Sim. A gente sabe, né? Tanto de hormônios androgênios, testosterona e outros mais, como também hormônios estrogênios. Então, a mulher, quando ela entra na menopausa, os ovários começam a entrar em insuficiência e parar de produzir estrogênio em quantidade adequada. Então, há um hipoestrogênio, abaixo de estrogênios. Isso causa muito desconforto para as mulheres. É o calorão? Calorão. Existem mulheres, Kelly, que é tão baixo o estrogênio que as mulheres começam a ter, existem estudos que falam que mulheres com a baixa do estrogênio, há um enfraquecimento do assoalho pélvico e 30% a 60% de mulheres que têm incontinência urinária. Ah, faz xixi, não consegue segurar. Exatamente. Olha só, gente. Incontinência urinária por esforço. Então, assim, existem muitas queixas, muitos problemas que advêm da queda dos hormônios de estrogênio. E ajuda, então? Sem dúvida nenhuma. A indicação de repor. A gente precisa desmistificar, quebrar um pouquinho esse tabu que existe com relação ao hormônio. Óbvio que existem contraindicações absolutas. Mulheres que têm riscos, né, de câncer de mama, homens que têm problemas ou estão em tratamento para câncer de próstata. Então, a gente repor alguns tipos de hormônio nessa condição é uma contraindicação absoluta. Né? Você falou em homens aí. Quando que o homem pode fazer a reposição hormonal? Hoje, 80% do meu público ainda é a mulher e pouco é o homem. Porque o homem realmente ele fica um pouco mais receoso em procurar. É um tabu ainda, exatamente, né, doutor? Exatamente. O homem ele tem muita dificuldade de procurar. Mas isso vem crescendo, essa procura, né, dos homens. Tanto os homens lá, né, na fase de 50, 55, 60 anos, até jovens também. 40, 35 anos. Eu costumo falar, Kelly, que os homens na faixa de 35 anos, o homem ele tem que estar no extremo vigor físico dele. O homem tem que estar trabalhando, buscando a estabilização dele. E eu tenho tido muita procura de homens nessa faixa etária que a gente vai conversar e eles estão com fraqueza, sono não reparador, acorda, parece que não dorme nada, desanimado, não consegue trabalhar, cansado, perda de força, de massa muscular nessa faixa etária. Então, quando a gente analisa esse contexto, desse perfil desse paciente, e a gente vai fazer alguns exames laboratoriais, há também uma baixa de testosterona também. Né? Geralmente um percentil muito próximo do limite inferior. Então o paciente tem uma condição clínica, ele tem queixa clínica, tem exames alterados. Por que não repor? Né? Não existe risco, é mensurável, a gente consegue controlar tudo isso daí. Então por que não repor o hormônio para o homem também? Quando há uma indicação clínica. A gente sabe que hoje a gente tem as nossas sociedades, né, de médicas e realmente fazem com muita certeza e não como eu posso te dizer, deixar que todas as pessoas, hoje existe muito uso de testosterona anabólica. Isso realmente a gente é contra, a gente não pode fazer isso. Mas geralmente quem usa isso aí é os fortão para fazer na academia, não é, mas doutor? Isso daí, na verdade, não existe uma indicação. Isso não é certo de fazer, não é certo, né? A gente tem que repor hormônio quando há depressão, quando há falta, quando há carência do hormônio. Repor para fins
de melhoras androgênicas e não para fins anabólicos. Entendi. O fim anabólico realmente não é permitido. Eu concordo também que não deve ser feito, porque existem riscos. E quem usa, esse perfil de pessoas que usam, que eles usam hormônios suprafisiológicos. Né? Eles não querem manter o hormônio no valor da normalidade. Quer aumentar. Exatamente. Quer aumentar. Então a gente tem série de estudos falando que isso pode trazer problema nesse uso. Agora, quando eu falo em reposição hormonal, tanto para homem quanto para mulher, ele é ingerível ou é injetável? Legal, muito boa pergunta. Então, hoje existem algumas vias de administração dos hormônios. Então, por exemplo, mulher, a gente sempre indica gel, né, transcutâneo, ou implantes hormonais subcutâneos. Né? Então, usar hormônio via oral, alguns tipos de hormônio pode ser feito também, tá, Kelly? Mas hoje as melhores vias de administração ou é gel, né, ou é implante subcutâneo. Tá? Então, para mulheres na pós-menopausa, para mulheres em idade fértil, a melhor forma de você administrar ou é gel ou subcutâneo. O subcutâneo, que são os implantes, né, que eu sou especialista em implantes hormonais, é muito melhor, porque ele tem uma durabilidade de até 6 meses. Você Fica vai lá, 6 meses? 6 meses. E tem alguns que são não absorvíveis, que você retira depois, pode durar até 12 meses. Eu vou perguntar uma coisa pro doutor. Pode perguntar. Se eu estiver indo além do meu... O senhor pode me falar. Chip da beleza. Então, isso aí é uma polêmica, né? Mas por que se gerou toda essa polêmica com relação ao chip da beleza? Pelo uso indiscriminado, pelo uso estético, né? Que é a mesma coisa do anabolizante. Exatamente. Né? Então, agora, quando você vai fazer uma boa indicação do implante que contém o gestrinona, que é o chip da beleza, quando você fazer uma boa indicação, o paciente está precisando. Né? Olha, mulher tem incontinência. Que mulher que tem qualidade de vida com incontinência Deus urinária? que me livre, tem que ficar andando de Então, fralda, gente. Então, quando Não a dá gente certo, tem uma boa indicação clínica para o paciente, a gente mensura e discute com o paciente os prós, os contras, os riscos e os benefícios. Não tem por que a gente não fazer a reposição hormonal. Né? É óbvio que a gente tem que tratar o paciente. É horrível que o paciente entrar no consultório do médico e ir embora do mesmo jeito que ele entrou. Ah, não. Sem um tratamento clínico, sem um acompanhamento. E eu recebo muitos pacientes com essa condição. Agora, doutora, a gente tem uma pergunta. Olha só, a Denise Corrêa falou o seguinte para nós. Ó. Boa tarde, Kelly. Quando o homem entra na andropausa, é necessário repor hormônios? Primeiramente, eu gostaria de saber qual a idade que entra na andropausa. Olha, não existe muito igual a mulher, que é muito fácil de você ter uma cronologia, uma data cronológica, né? Que a gente fala que a mulher entra na menopausa quando o último fluxo menstrual dela foi há 12 meses. Então, entrou na menopausa. No homem, não existe uma data pré-estabelecida, pré-fixada. Mas quando o homem começa a ter alguns tipos de sintomas característicos do baixo androgênio, da baixa da testosterona, por exemplo, o homem começa a ficar com fraqueza, o homem começa a ficar com sono não reparador, começa a ficar indisposto, ele começa a ter vários... Parte cognitiva, a testosterona ela afeta muito a parte cognitiva. Né? Então, quando o paciente começa a entrar com esses sintomas clínicos, essas características clínicas, a gente vai e lança a mão de exames laboratoriais e a gente vai identificar também se existe uma baixa testosterona. Então, os valores de referência, eles variam de 270, 300 até 800. Não que eu me baseie só por isso, tá, Kelly? Eu costumo falar muito para os pacientes. É muito comum virem até meu consultório lá na nossa clínica, no instituto, e o paciente fala, doutor, eu fui em outro médico, ele falou que os valores estão dentro da normalidade, que não há necessidade de repor. E o paciente está cheio de queixas, cheio de problemas, mal. Exatamente. Você quer o mais ou menos ou você quer o ótimo? Vamos fazer pro ótimo, né? Ótimo, né? O Então, bom às vezes, regular, não. quando tem queixa clínica, há necessidade de a gente fazer alguma intervenção, seja ela hormonal ou seja com alguma outra estratégia terapêutica também. Então, é muito importante. Então, respondendo a pergunta, né? Não existe uma data certa, mas quando há alguma manifestação de sintomas, é legal procurar um médico especialista, fazer, né, as análises laboratoriais e, juntamente com o médico, decidir a melhor forma terapêutica. Ó, tem outra pergunta. Ó. E para as mulheres férteis com irregularidade na menstruação, é necessário repor os hormônios? O fato só de ter irregularidade menstrual, isso não é uma condição clínica para poder dizer, né? Às vezes não há necessidade de repor, mas talvez alguma medicação semelhante a um contraceptivo para poder melhorar, ciclar melhor a mulher, aí sim, tá? Agora, isso aí, e na verdade o anticoncepcional é o quê? Ele regula? É um hormônio. É estrógeno e progesterona, ou só progesterona, ou só estrógeno isolado, mas é um hormônio também. Então, a gente costuma brincar, né? A mulher, às vezes, usa hormônio a vida inteira, aí ela para, né, o anticoncepcional porque entrou na menopausa, e depois ela tem medo de usar hormônio de novo. Então. Não tem lógica. É porque, na verdade, acho que o nome hormônio, acho que eu acho que dá ainda um pouquinho de medo. Existe muito medo, né? A gente vem de uma medicina, de que as pessoas entendem que fazer reposição hormonal ocasiona, ocorre câncer. Dá câncer, vamos usar o termo popular.
Isso é uma mentira. Não existe isso. Agora, existem alguns tumores, algumas neoplasias malignas que são hormônios dependentes. Por exemplo, um paciente que está com câncer de próstata, como é que você vai repor testosterona, sabendo que a testosterona vai aumentar a malignidade, né? A disseminação do tumor? Não pode fazer. Agora, doutora, a gente sabe que o tal do câncer aí, às vezes nem a gente sabe que tá, né? Exatamente. E aí vai fazer uma reposição dessa, acaba... Por isso que nós temos que fazer exames laboratoriais antes, exames de imagem, para a gente se certificar, ou pelo menos gerenciar melhor esse risco, né? Para que a gente faça a reposição com maior tranquilidade. Agora, não é repondo o hormônio que o paciente vai desenvolver câncer. Não. Pode ser que ela já estava com câncer antes, né? Então, agora a gente tem hoje estratégias, a gente tem exames que nos permitem, óbvio que 100% não, né? Mas nos permitem ter uma boa segurança e a gente fazer a reposição hormonal. Entendi. Ô, doutor, mas a gente tá... tem outra pergunta ali, ó. Inês Massaroto. Quero saber com o doutor que tomo tibolona. É isso? É tibolona. Tibolona há 20 anos. Não posso ficar sem. Fico com muitas dores nas pernas e quadril. Então, o que é tibolona, primeiramente? Tibolona é um hormônio sintético derivado da testosterona. Né? Tibolona, oxandrolona, você pode fazer reposição, viu? Agora, por que ela está usando há 20 anos isso? Então, a gente precisava tentar entender melhor, né? Qual que foi a indicação terapêutica. Né? É bastante tempo. É uma mulher, né? É Inês. Por que ela teve essa indicação de usar tibolona lá atrás, entendeu? Então, assim, precisamos tentar entender um pouquinho melhor, mas sem dúvida nenhuma. O que acontece muito, Kelly, as pessoas, elas vão usando hormônios há muitos anos sem um acompanhamento médico. Né? Sem o médico poder fazer alguns... Porque a gente sabe que pode haver efeitos adversos e efeitos colaterais. Eu não estou nem falando de câncer, tá? Estou falando de outras coisas, tá? A reposição de hormônios androgênicos no homem pode causar uma série de consequências no homem também, né? Como aumento do hematócrito, o sangue começa a ficar um pouco mais concentrado, como atrofia genital, como outras coisas através do uso indiscriminado, do uso suprafisiológico. Então tem que ter um bom acompanhamento médico. E da mulher da mesma forma. A mulher que usa androgênicos ou outra forma de hormônio, ela tem que fazer acompanhamento. Então aqui vai para o telespectador entender que a partir do momento que ele tomou a decisão de fazer o uso de algum tipo de hormônio, é muito importante ele fazer um bom acompanhamento médico. Né? Usar, né, indiscriminadamente, sem ter... Não dá. É risco. Está correndo risco. Agora, no caso da Inês, aí, acho que é até necessário ela procurar um médico, dúvida, porque 20 anos é muito tempo. Exatamente. A tibolona realmente aí é bem preocupante. Agora, doutor, a gente está falando de hormônios, mas também tem a questão de reposição de suplementos minerais? Exatamente. Lá no nosso instituto, na clínica, nós fazemos, né, tratamento para obesidade, para o paciente que quer emagrecer, usando medicações, acompanhamentos com nutricionista, e também temos a parte de suplementação, tanto endovenosa, quanto intramuscular, quanto via oral. A gente faz todo um planejamento terapêutico daquilo que está precisando. Kelly, é um absurdo tanto que eu pego de pacientes com carência de ferro, de vitamina D, de vitamina B12. Muito. É muita coisa, né? Porque geralmente quem tinha essa falta de vitamina, por exemplo, quando engravidada, vitamina o B12, ferro, mas hoje você vê que é bem mais constante nas pessoas. E acontece muito, Kelly, que as pessoas repõem, às vezes, durante muito tempo, e por alguma condição intrínseca de cada indivíduo, de cada pessoa, às vezes ela não consegue ter um aumento significativo e substancial daquela reposição que ela está fazendo do ferro ou da vitamina D. Tinha um paciente, Kelly, que ela estava usando há 1 ano e meio vitamina D e a gente dosava 20. 22, né? Baixo? É muito baixo, né? A gente sempre é importante manter a vitamina D mais alta, 60, 70, né? E não tem por quê? Porque ela fazia o uso via oral e o organismo dela não absorvia. Por alguma condição, né? Que a gente sabe que existe. Então aí tem que fazer o quê? Um acompanhamento médico, para fazer uma reposição, às vezes não, intramuscular, que é a via de administração ao invés de oral intramuscular. E não só de vitamina D, vitamina B12, que é substrato para uma série de reações químicas do nosso organismo. Entendi. Então tem muita coisa, Kelly, que a gente tem que... dá pra gente poder trabalhar aí na nutrologia, na medicina integrativa, que é o que a gente pratica na clínica. Agora, já que o doutor tocou no assunto aí,